João acordou sobressaltado com o toque insistente do telefone fixo e quando pela casa velha em Alfama, Lisboa. Eram exatamente 3h33 da manhã, como sempre acontecia há anos, e ele sabia que era para o pai. Manuel, seu pai viúvo de 60 anos, atendeu no segundo toque, murmurando algo inaudível antes de desligar abruptamente, deixando o silêncio pesado invadir o quarto. Aquela rotina noturna, que João observava escondido desde adolescente, finalmente o impulsionou a agir. Na manhã seguinte, ele decidiu confrontar o mistério que assombrava sua família. Pela janela, a luz do sol nascia sobre os telhados inclinados da cidade, mas João sentia um frio interno que nada tinha a ver com o clima ameno de outono. Ele desceu as escadas rangentes da casa centenária, onde cresceu entre as paredes caiadas e os azulejos tradicionais. Manuel já estava na cozinha, preparando o café forte como de costume, com as mãos trêmulas que denunciavam noites mal dormidas. Pai, quem liga todas as noites? Perguntou João diretamente, sem rodeios, enquanto se sentava à mesa de madeira gasta. Manuel parou, o bulo suspenso no ar, e seu rosto enrugado endureceu. Não é da tua conta, rapaz. Deixa estar, respondeu seco, virando-se para a janela que dava para o Tejo distante. João insistiu, sua voz ganhando tom de urgência. Ele era um homem de 30 anos, professor de História na Universidade de Lisboa, acostumado a desvendar enigmas do passado, mas o segredo do próprio pai o corroía por dentro. Há 12 anos isso acontece, desde que a mãe morreu. Eu ouvi, pai. Todas as noites, às 3h33. É hora de falar. Manuel largou o bulo com estrondo, derramando café quente na mesa. Seus olhos, outrora afetuosos, agora faiscavam raiva contida. Tu não entendes nada, João. Vai trabalhar e esquece isso. A discussão escalou rapidamente, com João acusando o pai de isolamento emocional e Manuel retrucando sobre a ingratidão do filho único. No fundo, João sabia que aquilo era só a ponta do iceberg, sua própria vida estava entrelaçada em segredos semelhantes. Enquanto pedalava pela baixa em direção à universidade, João repensava sua existência dupla. Publicamente, era o professor solteiro dedicado, admirado por alunos e colegas. Em particular, mantinha um relacionamento com Pedro há 3 anos, um arquiteto de 32 anos que trabalhava na restauração de edifícios históricos. Pedro era tudo que João desejava, confiante, apaixonado pela vida, e abertamente gay em uma sociedade portuguesa que, apesar dos avanços legais, ainda carregava resquícios de conservadorismo católico. Mas João nunca assumira publicamente sua orientação, temendo a reação da família, ou melhor, do pai, o único parente vivo. Quando vais contar a ele? Pedro perguntava frequentemente, durante jantares íntimos no apartamento deles em Chiado. João sempre adiava, alegando timing errado, mas a verdade era o medo de rejeição. Naquela tarde, após as aulas, João encontrou Pedro em um café perto do Castelo de São Jorge. O sol batia nas mesas externas, e o aroma de pastéis de nata preenchia o ar. Pedro, com sua barba aparada e olhos castanhos calorosos, notou imediatamente a tensão no rosto de João. O que houve? Pareces exausto. João relatou a cena da manhã, omitindo detalhes para não alarmar o parceiro. É o meu pai de novo. Aquelas chamadas. Acho que ele esconde algo grave. Pedro segurou sua mão discretamente sob a mesa, um gesto que em público ainda o deixava ansioso. Talvez seja a hora de confrontares os teus próprios demónios primeiro. Conta-lhe sobre nós. Pode ser libertador. Mas a ideia aterrorizava João. Ele crescera em uma família tradicional, onde Manuel, antigo pescador reformado, valorizava a imagem de homem forte e provedor. A morte da mãe, vítima de um câncer fulminante 12 anos antes, deixara um vazio que Manuel preenchia com rotinas rígidas e silêncios profundos. João lembrava das noites em que, criança, via o pai rezando na capela local, pedindo forças para criar o filho sozinho. Agora, aos 30, João questionava se aquelas chamadas noturnas eram um pedido de socorro disfarçado. Decidido, ele começou a investigar sutilmente, verificou o histórico do telefone fixo, mas não havia registros, quem quer que ligasse usava um número bloqueado. Dias se passaram em uma tensão crescente. João mal dormia, acordando antes das 3h33 para escutar. Uma noite, ele se posicionou no corredor escuro, ouvindo Manuel atender. Sim, eu sei. Não posso. Amanhã falamos. A voz do pai tremia, carregada de emoção reprimida. João sentiu um aperto no peito, era dor, culpa, algo além do habitual. No dia seguinte, durante o almoço dominical obrigatório, ele tentou novamente.
Pai, se estás em apuros, posso ajudar. Manuel explodiu, apuros. Tu é que estás em apuros, vivendo essa vida solteira aos 30. Quando vais casar, dar-me netos. As palavras feriram João como lâminas, e quando seus medos internos sobre identidade e legado familiar. Pedro, ao saber da briga, insistiu em um plano. Vamos jantar com ele. Apresenta-me como amigo primeiro. Mas João hesitava, sabendo que o pai, devoto católico, via a homossexualidade como pecado, apesar das leis progressistas em Portugal desde 2010. A sociedade lisboeta era mista, bairros como Bairro Alto pulsavam com vida LGBT, mas em Alfama, tradições antigas persistiam. João sentia o peso da dupla vida, amor por Pedro versus lealdade ao pai. Uma escolha errada poderia destruir tudo. A tensão culminou quando João, impulsionado pela curiosidade, seguiu Manuel até uma praça afastada. Lá, viu o pai encontrar um homem desconhecido, de idade similar, em um banco sob as árvores. Eles conversaram baixinho, e Manuel entregou um envelope. João, escondido, sentiu o coração acelerado. Quem era aquele homem? Uma dívida. Um amante. A ideia o chocou, mas plantou sementes de dúvida sobre a rigidez moral do pai. Voltando para casa, João confrontou Pedro. Acho que o meu pai tem um segredo maior do que o meu. Pedro abraçou-o, sussurrando, então, descobre. Mas lembra, a verdade dói, mas liberta. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele mal conseguia se concentrar nas aulas sobre a história colonial portuguesa, sua mente vagando para o encontro misterioso do pai. Pedro, percebendo a distração, sugeriu uma pausa, um fim de semana em Sintra, longe da agitação de Lisboa. Precisas de ar fresco, amor, disse Pedro, embalando as malas no carro alugado. João concordou, esperando que a distância trouxesse clareza. Mas mesmo nas florestas místicas de Sintra, com seus palácios românticos, o peso das chamadas noturnas o perseguia. Durante o passeio pelo Palácio da Pena, com suas torres coloridas sob o sol de outono, Pedro abriu o jogo. João, não aguento mais esconder-nos. Quero uma vida aberta, casar, talvez adotar. As palavras ecoaram como um ultimato suave. João sentiu pânico. Ele amava Pedro profundamente, mas o medo de perder o pai o paralisava. E se ele me rejeitar? Sou o único filho. Pedro suspirou, tocando o rosto dele. Às vezes, tens de escolher a tua felicidade. O teu pai sobreviveu à perda da tua mãe, ele é forte. De volta a Lisboa, João decidiu aprofundar a investigação. Usando suas habilidades acadêmicas, ele acessou registros públicos e contratou um detetive particular discretamente, um luxo que seu salário permitia. O detetive, um homem grisalho chamado Rui, prometeu resultados em uma semana. Enquanto esperava, João observava Manuel mais de perto. O pai parecia envelhecido além dos anos, com olheiras profundas e um tremor nas mãos que piorava após as chamadas. Uma noite, João ouviu fragmentos. Não posso continuar assim. É perigoso. Seu estômago revirou, perigoso. Envolvia crime. A pressão familiar aumentou quando a tia Maria, irmã de Manuel, visitou. Aos 58 anos, ela era o pilar conservador da família, frequentadora assídua da sede de Lisboa. Durante o jantar, ela cutucou João. Então, sobrinho, quando arranjas uma namorada? O teu pai precisa de alegria na casa. Manuel assentiu, mas seus olhos desviavam. João engoliu em seco, sentindo a hipocrisia. Tia, as coisas mudaram. Nem todos seguem o caminho tradicional. Maria riu, mas Manuel franziu a testa, como se pressentisse algo. Pedro, frustrado com a inércia de João, marcou um jantar surpresa. Vou como teu colega de trabalho, disse. A noite chegou, e na casa de Alfama, Manuel recebeu Pedro com cortesia forçada. A conversa fluiu sobre arquitetura, mas a tensão era palpável. Quando Pedro mencionou casais modernos, Manuel endureceu. O casamento é entre homem e mulher, como Deus manda. João sentiu um nó na garganta, mas Pedro rebateu calmamente. Deus ama todos, Senhor Manuel. O pai de João levantou-se abruptamente, encerrando a noite. Mais tarde, sozinho com o filho, Manuel questionou: quem é esse Pedro de verdade? Pareces nervoso perto dele. João quase confessou, mas recuou. Em vez disso, focou nas chamadas. Pai, vi-te com um homem na praça. O que escondes? Manuel empalideceu, negando veementemente. Estás louco. Deixa a minha vida em paz.
A briga escalou para gritos, com acusações mútuas de desrespeito. João saiu batendo a porta, indo para o apartamento de Pedro. Lá, desabafou, ele é hipócrita. Prega moral, mas tem segredos. Pedro consolou, mas avisou, cuidado, João. A raiva pode cegar-te. O relatório do detetive chegou dias depois. O homem misterioso era António, um antigo amigo de Manuel da juventude, agora vivendo em Porto. As chamadas vinham dele, sempre às 3h33, hora simbólica, talvez. Mas porquê? Rui sugeriu dívida ou chantagem. João confrontou o pai novamente, mostrando fotos do encontro. Manuel desabou na cadeira, lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. António. Ele foi meu companheiro na marinha. Salvou-me a vida uma vez. Mas João pressentiu mais, a emoção na voz do pai era de perda romântica. A revelação abalou João. Ele começou a conectar pontos, a rigidez de Manuel contra a homossexualidade talvez fosse projeção. Enquanto isso, sua relação com Pedro azedava pela indecisão. Ou assumes, ou termino, disse Pedro em uma discussão acalorada no Bairro Alto, entre bares lotados de casais abertos. João sentiu o chão sumir, perder Pedro seria devastador, mas confrontar o pai exigia coragem que ele duvidava ter. A investigação de João ganhou momentum quando ele viajou para Porto para encontrar António. A cidade do Norte, com suas pontes sobre o Douro e azulejos intrincados, contrastava com a familiaridade de Lisboa. António, um homem de 62 anos com ar cansado, recebeu-o em um apartamento modesto. O teu pai falou de ti, disse, servindo vinho do Porto. João foi direto, porque ligas todas as noites. O que queres dele? António hesitou, mas cedeu. É uma promessa antiga. Há 40 anos, na Marinha, éramos próximos. Mais do que amigos. As palavras confirmaram as suspeitas de João. O pai tivera um relacionamento homossexual na juventude, reprimido pela sociedade ditatorial de então. Quando casei com a tua mãe, jurei deixar isso para trás. Mas António ficou doente há 12 anos, câncer, como a tua mãe. Prometi ligar todas as noites para checar se ele vivia. João ficou atonito, as chamadas eram um ato de lealdade, misturado com culpa e amor reprimido. Mas havia mais, António revelou que Manuel enviava dinheiro mensalmente, ajudando com tratamentos. Ele sente culpa por me abandonar. Casou por pressão familiar, parece ser normal. João sentiu uma mistura de pena e raiva. Seu pai, o homem que pregava moral tradicional, vivera uma mentira similar à sua. Voltando a Lisboa de trem, João refletiu sobre as ironias, gerações marcadas por segredos, em um Portugal que evoluíra legalmente, mas culturalmente ainda lutava. Confrontar Manuel foi inevitável. Na casa de Alfama, sob a luz do entardecer, João expôs tudo. Sei sobre ti, António. Como podes me julgar quando viveste o mesmo? Manuel negou inicialmente, mas desabou em soluços. Era diferente. Na minha época, ser assim era crime. Perdi tudo por medo. A confissão abriu feridas. Manuel admitiu que amara António, mas escolhera o casamento para agradar a família conservadora. A tua mãe sabia, no fim. Perdoou-me, mas eu nunca me perdoei. João sentiu traição. O pai hipócrita projetara seus demónios nele. E eu? Vivo escondido por tua causa. Manuel rebateu. Queria-te proteger da dor que eu senti. A discussão virou catarse, com lágrimas e abraços tensos. Mas o dano estava feito. João questionava sua identidade, sentindo-se vítima de um ciclo geracional. Pedro, ao saber, viu a oportunidade. Agora podes ser livre. Mas João hesitava, dividido entre compaixão pelo pai e ressentimento. A sociedade portuguesa, com suas festas como Santo António em Lisboa, celebrava tradições, mas para gays como ele, a aceitação variava. Em uma manifestação LGBT no Rossio, João viu casais abertos, invejando sua coragem. A crise culminou quando Manuel sofreu um colapso após uma chamada. Hospitalizado, confessou mais, António morreu ontem. As chamadas acabaram. João, ao lado da cama, sentiu o luto compartilhado. Pai, eu amo um homem. Pedro. Manuel, fraco, apertou sua mão. Eu sei, filho. Desculpa. A recuperação de Manuel foi lenta, mas transformadora. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pai e filho conversaram como nunca. Manuel relatou sua juventude, nos anos 70, sob a ditadura,
a homossexualidade era tabu. António e eu nos amávamos em segredo. Quando a Revolução dos Cravos veio, pensei em liberdade, mas a família pressionou. Ele casara com a mãe de João por dever, tendo uma vida dupla até a doença de António reacender o passado. João compartilhou sua jornada, descoberta na adolescência, namoros escondidos, medo de rejeição. Tu me ensinaste a reprimir, pai. Manuel admitiu, fui covarde. Queria-te poupar. A honestidade fortaleceu o laço, mas expôs rachaduras. Tia Maria, ao visitar, soube da verdade e reagiu com horror, isso é pecado. Vais para o inferno. Manuel defendeu o filho, não, Maria. O amor é amor. A tia saiu furiosa, cortando laços, uma perda dolorosa para Manuel. Pedro integrou-se gradualmente. Jantares em casa tornaram-se normais, com Manuel aceitando o casal. Mas tensões surgiram, Manuel lutava com culpa interna, questionando sua fé católica. Deus me perdoará. João respondia, se Deus é amor, sim. Sociedade pesava, vizinhos em Alfama fofocavam, e João enfrentou olhares hostis na universidade. Um colega conservador o confrontou, isso afeta a tua credibilidade como professor. João rebateu, mas o stress o consumia. Uma traição veio de dentro, Pedro, cansado da lentidão, flertou com outro homem em uma festa. João descobriu mensagens, sentindo-se traído. Porquê? Perguntou chorando. Pedro admitiu, senti-me segundo plano. A briga foi intensa, com acusações de negligência. João viu o preço, sua indecisão custara confiança. Reconciliaram-se, mas a ferida permaneceu. Manuel, testemunhando, aconselhou, não repitas meus erros. Luta pelo que amas. Inspirado, João planejou um casamento simbólico em Cascais, convidando o pai. Mas desafios surgiram, burocracia para a adoção futura, e pressão social. Em uma reunião familiar reduzida, Manuel abençoou-os, sejam felizes. O casamento em Cascais foi simples, sob o sol do Atlântico, com ondas batendo nas falésias. João e Pedro trocaram votos, com Manuel como padrinho, lágrimas nos olhos. Estou orgulhoso, filho. A cerimônia marcou o renascimento, João abraçou sua identidade publicamente, e Manuel encontrou paz ao ver o filho livre de suas correntes. Mas a jornada deixou cicatrizes. João refletia sobre perdas, tia afastada, amizades questionadas, e o luto por António, que simbolizava amores reprimidos. Sociedade portuguesa progredia, casamentos gays legais desde 2010, adoções em 2016, mas preconceitos persistiam em camadas rurais e religiosas. João tornou-se ativista sutil, palestrando sobre história LGBT em Portugal. Pedro e ele adotaram uma criança anos depois, enfrentando burocracia e julgamentos. Manuel, avô dedicado, compensava o passado. Mas dúvidas internas permaneciam, João questionava se perdoara totalmente o pai, e Manuel lutava com arrependimentos. No fim, a família encontrou equilíbrio frágil, provando que amor vence, mas a custo alto. Foi certo Manuel reprimir seu amor por décadas, ou sua escolha protegeu João de dores maiores?